Você acredita que o Zema, numa futura eleição presidencial, ele possa ser um candidato de expressão nacional? Sim, cara. Eu acredito nessa possibilidade, especialmente agora que ele abandonou todos os pruridos éticos, todos os pruridos morais com relação às pautas que antes defendia. Então, assim, o Zema está preparadíssimo para entrar no jogo político e fazer as nojeiras necessárias que vai ter que fazer para se tornar um nome relevante para uma corrida presidencial. Agora, antes disso, ele vai ter que se haver, na minha modestíssima opinião, com um Tarcísio governando São Paulo, que se tornou aí, que o Tarcísio vai ganhar, naturalmente. Espero agora, que sim, esperamos que sim. Toda essa galera aí toda, se a Haddad ganhar, vocês podem fechar o podcast e vem pra cá que vai estar meio... Fodeu, filhão, você vai embora junto com nós, mano. Não adianta abrir sorriso aí não, negócio. Assunción. Você vai cair junto, velho. El podcast de Assunción. Quem cai primeiro é você, velho. Nós... A vantagem é que ele acorda tarde, né, cara? Ele acorda 11 horas da manhã, então vai demorar pra ele descobrir a gente. Cara, você tá falando aí, nego? Você é o primeiro, velho. Você é um dos primeiros a rodar, mano. Haddad, bicho. Haddad do governador, vocês estão loucos. Mas então, assim, vai dar Tarcísio e o Tarcísio vai ganhar um peso nacional muito grande, cara. O Tarcísio vem, e eu acho que isso deu uma mexida com os planos do Zema, viu? Eu acho que o Zema já começa a fazer um pouco essas contas, de ver assim, beleza, hoje, e certamente ele tá pensando nisso agora, se manifestar publicamente, tá? Eu vou com o Bolsonaro, mas vou até que ponto? Porque agora o cara tem um fiel escudeiro, que é o Tarcísio, e o Tarcísio é aliado de primeira ordem, porque foi ministro desde o primeiro momento abraçado a Bolsonaro. O Zema, na primeira instância da campanha dele, ele não falou nada de Bolsonaro. Ficou quietinho aqui, ó, lavou as mãos, muito bolsonarista, virou a cara pro Zema. Inclusive, o que explica os votos também do Lula aqui em Minas Gerais, viu? Muito bolsonarista. Zemula, conhecido. Por ele não ter se manifestado desde o começo pro Zema. Meu único medo do Tarcísio é a invasão desse bolsonarismo meio centrão, né, chegando aqui depois de 27 anos de governo do PSDB, e eu não sei o que pode rolar, então até que ponto ele vai ser tão técnico ou ele vai ter tanta autonomia como ele teve no ministério, na maior economia do país, né? Então eu acho que, especialmente se o Bolsonaro perde essa eleição, São Paulo vira estratégico e passa a ser, né, um bunker bolsonarista. E eu tenho muito medo do que isso pode acontecer em termos de política, né, no Estado, né? Sim. Olha, eu vou te falar que se o Bolsonaro perder nessa, os caras vão fechar em Tarcísio para a presidência, mas assim... Minutos tem mais um. Nem o Onyx, nem o Onyx tem condições, né? Que vai levar lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu queria trazer uma das últimas coisas que o nosso tempo está minguando, mas eu acho que como a gente está falando de eleição, a gente tinha que falar disso, velho. Que são as pesquisas e a realidade, tá? Quer queira ou quer não, como a gente acabou de falar aqui, dessa massa falida, entre aspas, Extremo Oriente, entre aspas, 2 vezes Brasil, as pessoas são levadas a votar de N formas diferentes, tá? E como o caminho do pathos, que foi bem descrito aqui no que a gente falou hoje, o do sentimento é o caminho, entre aspas, vital, que a gente percebe que o povo toma, o quanto que esses absurdos de pesquisas que a gente viu, tanto no plano nacional como em alguns estados, podem ter, até certo ponto, veja bem, gente, não cai a rede, não cai o canal, não estou acusando ninguém de nada, mas até certo ponto tem influenciado no que a gente viu, o que aconteceu ontem. Brother, você sabe que eu sou um radical defensor da liberdade de expressão. A pergunta, eu respondo a sua pergunta com uma pergunta. Qual que é a alternativa? A alternativa é regulamentar institutos de pesquisa? É fechar institutos de pesquisa? Quais? Eu recebi por grupos de WhatsApp
resultados atribuídos a institutos de pesquisa que colocavam o Bolsonaro com 68% dos votos no primeiro turno, os bolsonaristas divulgando isso a rodo. Né? Então, assim, como diz o Jordan Peterson, né? A gente tem que conviver com os efeitos colaterais da liberdade. E um dos efeitos colaterais da liberdade é exatamente o fato de a gente ter que presenciar institutos de pesquisa que muitas vezes, eventualmente até muito bem intencionados e usando boas metodologias, não conseguem responder a um movimento de massa de última hora, especialmente com o advento das redes sociais. Sim. Especialmente com o advento das redes sociais. Então, não tem como você simplesmente... Eu estou vendo muito preocupado o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falando que agora vai estudar uma nova lei sobre os institutos de pesquisa. Cara, bizarro. Os caras se aproveitam, né, cara, e fodem mais. Né? Então, assim, não, tem que responsabilizar. Olha, o instituto de pesquisa vem e fala assim, espera, eu uso esse método, eu entrevistei essas pessoas, eu tenho os registros, está tudo registrado em cartório, está tudo registrado nos nossos tablets, nos nossos equipamentos, você quer me punir pelo quê? Exatamente. Sem dúvida. E esse é o Estado, né? Essa é a definição de Estado. O cara tem a caneta e ele fala assim, eu vou acabar com isso. Só não, querido, não é para você acabar. Deixa os amiguinhos se resolverem. Não é você que vai falar o que vai acabar. É o mercado que vai falar, esses caras não são confiáveis. Aí ele morre. É o problema da chancela do Estado para qualquer coisa. É horrível isso. E que as pessoas vejam isso, né? É isso, mas é assim que funciona. Porque, assim, a gente tá numa sequência boa aí, né, filhão? Já a gente vê aí 2014, 2016, 2018, 2020. Tem uma sequência boa pra galera olhar pra essa porra e falar, negão. Quando foi que os caras acertaram? Eu pergunto aqui, de forma inocente. E qual a eleição que vocês lembram de alguma eleição de falar assim, porra, as pesquisas demonstraram isso. O meu ponto é assim, cara, o Camarão e eu, a gente, de alguma maneira, tá envolvido com isso, trabalha com pesquisa, vive de pesquisa, mexe com isso. E a gente sabe que científica eleitoral. Não, é possível você fazer um inquérito, né? E o que a gente chama vulgarmente de pesquisa, e isso ser completamente acurado do ponto de vista técnico e não medir a realidade dos fatos. A gente sabe que é assim. Qualquer pessoa que fez um trabalho científico na vida sabe que o talento do negócio, né, tá em você, é o craft, né? Você manufaturar, né, a coisa para poder refletir o estado o estado das coisas, a ponto daquilo ser repetido e poder ser provado por várias pessoas, né? Então esse craft que eu acho que falta para o Brasil, para essa questão das pesquisas, né? Gente, as pessoas que comentam sobre as pesquisas não sabem o que é pesquisa, ou não sabem como se faz uma pesquisa do ponto de vista metodológico. Então o buraco é muito mais embaixo, mas é muito. Como é que você vai construir uma situação para prescrutar ou procurar a verdade, se você está só ali no modelo padrãozão e sem comprar além dos envolvimentos, interesses envolvidos numa situação do tipo uma eleição nacional, né? Mas como é que você explica isso para uma gente vulgar? Não é verdade? Como é que você explica isso para uma gente intelectualmente inepta, que não entende, por exemplo, que estatística é a arte de oferecer uma certa visão daquela realidade que foi consultada, que não necessariamente dá conta da totalidade do bolo. Então, porque o homem vulgar, ele fala assim, o resultado que estava apontando é esse, o resultado efetivo foi outro, logo vocês são tudo bandido, vocês são tudo os criminosos, e isso deveria ser regulamentado, e que a empresa de vocês tem que ser multada e fechada. Essa é a mentalidade do homem vulgar, que por via de consequência chancela a mentalidade do político médio brasileiro, que a partir da segunda-feira que vem vai avançar sobre os institutos de pesquisa, que vão dizer, tudo bem, então vocês não querem mais pesquisa? Ok, então,
A alternativa é essa. E é Alternativa. mais uma forma de morte da liberdade, né?